Aprender a programar pode ser um grande desafio, principalmente se você tem um certo nível de dificuldade com raciocínio lógico, linearidade de pensamentos e afins. Então a ideia desse vídeo é eu te mostrar 10 passos que você pode implementar no seu dia a dia para melhorar a sua lógica de programação. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. E no vídeo de hoje eu queria fazer um combinado contigo. É o seguinte, eu vou te listar 10 passos que você pode utilizar para poder melhorar o seu nível de lógica para conseguir se tornar um programador de sucesso, só que a gente vai ter 3 acordos. Primeiro, a gente vai definir que programação depende de lógica. Segundo, programação não é você arriscar para ver se funciona, arriscar para ver se dá certo, ficar escrevendo códigos aleatórios para ver se aquilo lá dá certo e atende ao requisito. Não é assim que funciona a lógica. Até tem gente que programa dessa forma, mas isso daí é a forma incorreta, é a forma porca de se programar. E da mesma forma que a lógica é a base para você conseguir entender a programação, a lógica de programação é a base para você entender qualquer tipo de linguagem. Então a gente vai colocar essas 3 regras como base desses 10 passos que eu vou te passar a partir de agora. Passo 1. Você precisa ter a capacidade de desenhar o problema que você quer resolver a nível de programação, fazendo com que você entenda qual que é o ponto de partida, o ponto de chegada e tudo o que acontece no meio, dentro ali do algoritmo, desde o ponto que você iniciou até o ponto que ele termina. Quando eu falo de desenhar, é meio que fazer um esboço mental mesmo de tudo aquilo que você precisa fazer, de todos os passos que precisam ser executados. Mas para conseguir fazer isso, você tem que tentar várias vezes e implementar essa prática várias vezes. Passo 2, você precisa entender o miolo do problema, porque o ponto de partida e o ponto de chegada é a parte até mais fácil de você resolver um problema de lógica. O problema está no miolo da informação, no meio da informação. Você tem que ter a capacidade de entender todos os passos que você vai resolver no meio de uma aplicação. Se você pular algum pedaço, se você pular alguma parte, querer pegar algum tipo de atalho, com certeza, mais que absoluta, o seu algoritmo vai dar algum tipo de erro, o seu algoritmo vai dar algum tipo de bug. Eu sempre comento sobre esse tipo de estruturação lá no meu Insta, que inclusive tem um conteúdo diferente aqui do YouTube. Se você ainda não me segue lá, você está marcando bobeira. O endereço está aparecendo aqui na tela, na descrição do vídeo também. Me segue lá, com certeza vai agregar muito conhecimento na sua carreira de programador. Passo 3. Tudo aquilo que você executa aqui no mundo real, você deve fazer uma réplica exata dentro do mundo digital, do mundo virtual, na hora que você estiver escrevendo o seu algoritmo. Então, por exemplo, se você está falando lá que um sistema deve somar o número A com o número B e depois a soma dos dois dividir por um número C, por exemplo, então se você aqui no mundo real faria a soma dos dois primeiros e o resultado dividiria por um terceiro, obrigatoriamente você precisa seguir essa mesma lógica dentro do ambiente computacional. Você não vai simplesmente jogar os números de forma aleatória, falando, some este com este, divida por este. Você tem que seguir as premissas matemáticas, você tem que seguir a linha de raciocínio que você utilizaria aqui no mundo real para dentro do mundo virtual. Se você não segue exatamente a mesma premissa, então você está tendo problemas de lógica e com certeza você vai ter dificuldades em se desenvolver como programador. Esse mesmo tipo de dica eu falo de forma muito clara dentro do meu curso de lógica de programação, Logicamente Pro. Eu estou deixando o link dele aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, confere. Com certeza, mais que absoluta, você vai entender o porquê que a lógica é a base para você conseguir se tornar um programador e vai entender principalmente porque o Logicamente Pro é um curso tão completo e que vai realmente fazer com que você se torne um programador de sucesso. Link na descrição e primeiro comentário fixado. Passo 4. Você tem que esquecer linguagens no primeiro momento e focar no raciocínio, na lógica. Entenda, o que resolve o problema não é linguagem. Linguagem implementa a solução. O que resolve o problema é o algoritmo, ou seja, a sua lógica de programação por trás da linguagem. Pode ver, você consegue desenvolver uma aplicação, uma função, alguma coisa em qualquer linguagem, PHP, Java, JavaScript, Python, não importa. Só que a lógica de programação é sempre a mesma por trás. Ou seja, você consegue compreender que a cereja do bolo é justamente a linguagem de programação, mas a base da programação é a lógica e não ao contrário. Quer ver um exemplo? Possivelmente você conhece o filme Liga da Justiça. Tem a versão que
que foi lançada oficialmente para todo mundo, e depois foi lançada uma versão do Zack Snyder, que era o diretor inicial dessa obra. Você vai ver que tem uma diferença. A história é a mesma, mas existem detalhes gráficos na apresentação do filme que fazem toda a diferença. Então é essa pegada que eu quero que você entenda. Não importa a linguagem que você for utilizar, a lógica de programação é sempre a mesma. Ou seja, você tem que reforçar a sua lógica, o seu raciocínio, independente de linguagem. Por isso que eu sempre recomendo que você não aprenda a programar com linguagem, senão você vai ficar preso naquela linguagem, vai ter uma dificuldade muito grande de migrar para alguma outra linguagem, porque você ficou preso a funções daquela linguagem, a frameworks daquela linguagem, a estruturação daquela linguagem, e você não implementou muito bem a lógica de programação. Você sempre começa a programar com lógica e pseudocódigo, independente de linguagem, porque na hora que você pegar alguma linguagem para desenvolver, você vai tirar de letra. Afinal de contas, a lógica de programação, que é a parte mais importante, ela já está muito bem calcificada dentro do seu cérebro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito dos passos necessários para que você aprenda a programar. O link dele está aqui nos cards, na descrição, confere depois. Passo 5. Você tem que entender muito bem o conceito de causa e consequência. Tudo, simplesmente tudo, dentro da programação se baseia nisso, em algo que gerou uma consequência. E esse algo, ele tem que ser muito bem compreendido para que você entenda como que você chegou nele e como que você vai conseguir sair dele. Isso você já faz no seu dia a dia, enquanto ser humano, né? Você fala assim, poxa, estou com sede, vou beber água para matar a minha sede. Então, qual que é a causa? A causa é a sede, a consequência é beber a água. Na hora que você bebe a água, a sede elimina, em tese. Então veja que esse conceito de causa e consequência você já faz no seu dia a dia, só que você tem que levar isso para dentro do mundo computacional para conseguir implementar isso a nível de algoritmo. Entenda, você não precisa trabalhar com linguagem para implementar, você tem que apenas ser capaz de estruturar isso mentalmente. Lembra do passo 1? E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, não marca bobeira, não dorme na selva, clica no botão para curtir e assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e passa a entregá-lo para outras pessoas que também querem saber como melhorar a lógica de programação. Passo 6. Você precisa entender que programação é algo linear, pelo menos na programação com base binária, né? Programação quântica é uma outra pegada, a gente não vai entrar nesse quesito por enquanto, afinal de contas isso ainda está em fases de muitos estudos, então a gente não vai abordar programação quântica, a gente vai falar de programação binária. Esse linear que eu quero dizer é que tudo funciona na base do passo a passo. Dificilmente você vai ter um algoritmo na programação binária em que você vai ficar de forma aleatória atirando para tudo que é lado. Não é assim que funciona. Você vai executar uma ação A e essa ação A vai desencadear uma ação B, que vai desencadear uma ação C, que pode resgatar novamente a ação A. Não tem problema, né? Se você fizer um loop aqui que vai ficar resgatando partes que já passaram da programação, sem problema. Mas tem que entender que existe essa linearidade, essa sequência de passos. Novamente, resgata o que você já faz no seu dia a dia, que você vai entender claramente como que o computador, em tese, pensa. Coloque várias aspas nesse pensa aí, tá? Passo 7. Você tem que ser capaz de desenhar todo o problema que você tem aqui numa tela invisível na sua frente. Possivelmente você já viu eu em alguns vídeos anteriores, né, que eu fico sempre gesticulando, alocando elementos invisíveis aqui nesse quadro também invisível. Por que eu faço isso? Porque a minha mente ela já está muito algoritmizada, ou seja, eu sempre separo tudo em compartimentos. Então estou falando contigo aqui, eu pego essa informação, aloco aqui no mapinha invisível e depois eu conecto com a outra informação. E eu sei que neste ponto tem informação A, neste outro ponto tem informação B. Eu consigo conectá-la, depois resgatar, fica muito mais fácil de eu enxergar, em tese aqui neste mapa meu, nessa minha tela invisível, como que tudo isso funciona. Você tem que ter essa capacidade de fazer o seu próprio mapa invisível na sua tela de visão invisível também, para que você consiga ter essa linearidade de pensamento e conectar vários pontos sem se perder. Então, quando você estiver desenvolvendo um algoritmo, um código, você vai alocar cada parte aqui dentro da sua tela invisível e vai tentar conectar esses pontos. Um exemplo básico aqui para você, quero fazer uma somatória de alguns números. Então, quero o número A com o número B, os dois somados vão alocar o resultado aqui no resultado C. Esse resultado C vai ser dividido por um elemento D e assim sucessivamente. E eu sei que
Na hora que eu desenho isso, fica muito mais fácil de eu enxergar o algoritmo, mesmo que de forma invisível aqui, mas fica fácil de eu entender essa dinâmica. É claro, você pode ir para o papel, mas nem sempre você tem a disponibilidade de pegar uma folha de papel e ir lá e fazer isso na mão, ou então no computador. Às vezes você está conversando com o cliente, conforme ele vai falando, você já vai desenhando o mapa do seu algoritmo. E isso você tem que fazer com muito treino, né? Comece com coisas simples, depois você vai implementando. Passo 8. Você precisa ter capacidade de começar com projetos pequenos, e um exemplo que eu já dei aqui para você é somatória, cálculos matemáticos, enfim, coisa mais simplória, e depois implementando para projetos maiores. Você vai crescendo a sua capacidade de raciocínio com projetos de maior porte. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu te dou 9 ideias de projeto para você iniciar na carreira de programador freelancer e automaticamente treinar o seu raciocínio enquanto programador. Estou deixando esses vídeos aqui nos cards, descrição, confere depois. Cuidado, você tem que aumentar a dificuldade, senão você vai estagnar no seu conhecimento. Vou ficar fazendo continha aqui demais. Aí daqui 2 meses, então estou fazendo continha demais ainda. Daqui 1 ano, então agora estou fazendo continha de menos. Veja que você não está evoluindo. Você tem que definir o seu ponto de partida e qual que vai ser o seu ponto de chegada, onde você quer chegar a nível de dificuldade de algoritmos. Se você não procurar evoluir, então você vai ficar estagnado e não vai se tornar um programador. Estou falando de começar de algo pequeno, né, como uma somatória de números e tal, porque esse exemplo, inclusive, está dentro lá do curso de lógica de programação, o meu curso de lógica de programação. Então a gente sempre começa por algo bem mais simplório. E ao final do curso você vai ter algo muito mais complexo e completo para tentar desenvolver. E aí você já vai estar no outro nível, no outro patamar de raciocínio lógico. E sempre aqui no canal eu posto vídeos com conteúdos similares a esse, te guiando para ser um programador cada vez mais eficiente. Se você ainda não está inscrito, tá marcando bobeira, tá dormindo na selva, hein? Não marca bobeira, clica no botão aqui embaixo para se inscrever e ativa o sininho das notificações, porque só assim você passa a receber todos os conteúdos novos que eu vier a postar aqui para te ajudar a ser um programador muito mais eficiente. Se inscreve aí. Passo 9. Você tem que colocar uma meta de problema de alta dificuldade, pelo menos na sua visão, para tentar resolver. Vou dar um exemplo aqui. Eu comecei com continha simples, mas a minha meta é conseguir fazer um web scraping, né, que acesse o site do Google, faça uma pesquisa de forma automática, acesse os 1000 primeiros sites, traga os resultados desses 1000 primeiros sites, analisando um determinado cenário e me apresentando na tela um gráfico falando a probabilidade de algo acontecer com base nessa pesquisa feita. Veja que eu dei um exemplo aqui totalmente aleatório, né? Totalmente fora de um contexto específico. Foi só para você ter uma ideia de que você tem que definir um problema muito difícil, pelo menos na sua visão, que você tem o objetivo de atingir. E olha só, eu desenhando de novo aqui tudo no meu cenário virtual. Então veja que você tendo esse objetivo a atingir, fica muito mais fácil de você saber o quão você está evoluindo. Se você simplesmente começar a estudar sem ter um objetivo, você até vai evoluir, só que você não vai conseguir medir. E a partir do momento que você define um objetivo e você atinge a esse objetivo, você fala, poxa, eu lá no começo estava com muita dificuldade, né? Isso daqui para mim, esse objetivo era algo assim inimaginável, né? Eu achava que nunca ia conseguir e agora eu estou conseguindo. E aí você consegue perceber que você mudou o seu nível de programador. Eu vou falar o passo 10, só que para quem ficou até o final vai ter mais 2 passos bônus, ok? Então vamos lá. Passo 10. Você tem que ter noção de que o processo de aprendizado leva um tempo, né? Então não adianta você querer aprender a programar, dominar lógica de programação em 3 meses, em 2 meses, 6 meses. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito do tempo para você conseguir se maturar dentro da programação. Você tem que entender então que esse tempo vai ocorrer. Você vai ter que passar por esse tempo. A informação você vai absorver hoje, você vai mastigar aquela informação, vai degustar aquela informação. Seu cérebro e as suas sinapses vão começar a entender a ligação daquela nova informação com outras informações que você já tinha anteriormente aí dentro da sua cabeça, e aí ela vai se solidificar. Mas isso demanda tempo. Então não adianta você querer começar a aprender a programar hoje e daqui 15 dias estar desenvolvendo softwares pesados. Não é assim que funciona. Entenda que o tempo ele vai ser necessário, você vai ter que passar por esse processo. Cara, vai chegar num ponto que você vai estar conversando com o cliente conforme ele for falando contigo, te passando os requisitos do sistema, na sua coleta de requisitos, você vai estar já meio que
codificando, né, os blocos de ações, de funções dentro daquele algoritmo. Né? Então ele vai estar falando que ele quer isso, aquilo e tal, você já vai conectando, preciso daquela API que vai fazer isso, aí depois que fizer isso, dispara um aviso para o banco de dados, automaticamente já dou baixa numa tabela tal. Você vai conseguindo fazer essas conexões tudo de forma meio que automática. E quando o cliente termina de falar, você já está meio que com o algoritmo pronto na sua cabeça e na hora de passar isso para um papel ou para algum software seu de modelagem de processos, enfim, você já está com tudo tão esquematizado que você senta-se à frente do computador e começa a diagramar ali a estrutura do algoritmo muito facilmente. Esse nível de programador já é um programador com nível sênior, nível especialista, né, que tem mais de 15 anos de programação. Ele sai da reunião com o cliente meio que com o software totalmente já montado, né, pelo menos a parte conceitual. E aí depois é só programar mesmo. Mas não se esquece, eu falei do fator tempo. Não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois. Você tem que fazer um passo de cada vez e ir evoluindo gradativamente. Primeiro passo bônus aqui, passo 11. Você tem que tentar resolver problemas reais com algoritmos que você desenvolva. Professor, como assim? Você vai pegar algum problema que já existe, que já está resolvido, já tem um software que resolva e vai tentar resolver aquilo com o seu próprio código. Um exemplo aqui, existe a API do correio, né, que a pessoa digita o CEP num campo, essa API bate lá no correio, volta e traz o resultado. Será que você conseguiria desenvolver uma API que fizesse esse mesmo tipo de operação? Existe um web scraping que acessa redes sociais em busca de uma palavra-chave específica e traz a quantidade de registros. Será que você consegue fazer isso? Já existe. Então você vai pegar algum algoritmo existente e vai tentar, por conta própria, implementar esse algoritmo. Lembrando, começa com problemas simples e depois você vai evoluindo. Para cada evolução que você fizer, eu recomendo que você faça um ciclo nesses 12 passos aqui antes de passar para o próximo nível evolutivo, né? Porque você vai evoluindo, então o seu tipo de raciocínio está diferente. Então a cada nível você faz o ciclo de 12 passos novamente. E quando você estiver fazendo esse tipo de verificação, né, de escrever o seu próprio algoritmo com base em algum outro já existente, eu quero que você foque no pensamento que o programador que desenvolveu teve na hora de criar aquele código. É esse o foco que você vai ter que ter. Como que o programador pensou? O que ele imaginou? Na hora que você tenta entrar na cabeça de um programador que já desenvolveu algo, o seu raciocínio tem que se adequar para conseguir trafegar, caminhar ali dentro daquele emaranhado lógico do outro programador. Segundo passo bônus, né, o passo 12, você precisa algoritmizar a sua vida. Você vai entender. Se você está estudando lógica e lógica de programação, você tem que passar a pensar como um computador, entre aspas, pensaria. Você precisa fazer com que tudo seja um algoritmo na sua vida. Vou levantar da cadeira aqui e vou pegar uma água. Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo, levanto-me da cadeira. Segundo passo, caminho até a porta. Depois, abro a porta se ela estiver fechada, se não, só passo pela porta. Veja que eu estou fazendo um passo a passo de algo simples. E isso é interessante porque a sua lógica começa a ficar muito apurada para tudo. A tendência é que você acabe ficando até uma pessoa um pouco mais chata, porque o seu nível de raciocínio vai estar tão alto, vai estar tão exagerado que você vai ser uma pessoa lógica até em momentos que você não precisa ser lógico. Você vai estar lá num barzinho com os amigos, no momento de descontração, você vai meio que acabar puxando a parte lógica e isso pode acabar sendo um pouco prejudicial no seu convívio social. Então, minha recomendação é que você entenda, né, e separe muito bem a sua parte profissional da sua parte pessoal, fazendo com que a lógica, mesmo estando presente em todo o tempo, você não se torne aquele cara chato que ninguém quer ficar perto porque ele só fala coisas exatamente racionais. Imagina só, você está no meio da praia lá, aí seu amigo fala assim, me dá um copo de cerveja aí. Não é dar um copo de cerveja, afinal de contas não existe copo de cerveja. Percebe que você vai ficar aquele cara chato? Então a ideia é que você não fique uma pessoa chata, mas entenda, a tendência é que você acabe fazendo a sua lógica, o seu raciocínio, tornar você uma pessoa um pouco mais criteriosa e racional. Só tenta não extrapolar para não ficar aquele cara chato que ninguém quer ficar perto. E só lembrando, esses passos eu faço de forma destrinchada dentro do meu curso de Lógica de Programação. Se você quer aprender a programar de verdade, se tornar um profissional de programação a nível computacional avançado,
tá? Porque não é só a nível computacional de escrever algoritmos bobinhos. Lá a gente vai a nível profundo. Então, estou deixando o link do meu curso de lógica de programação, comentário fixado, também na descrição. Confere, com certeza, mais do que absoluta, esse curso vai ser um divisor de águas aí na sua vida. Confere também esses 2 vídeos que eu estou deixando aqui do lado, são complementos para esse mesmo assunto. Grande abraço e que a força esteja com você.